Fala galerinha, então vou gravar um videozinho aqui, gente, sempre falando um pouquinho sobre a parte da estequiometria, tá? Somente a parte inicial. Nessa parte inicial aqui, gente, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os conceitos principais da parte de estequiometria e como que a gente faz para resolver qualquer uma questão dela, tá? Então vamos lá. Bem, o meu método que eu uso para resolver essas questões de estequiometria é esse métodozinho aqui, ó. Ele se baseia em 4 passos principais. Que passos são esses? Primeiro, gente, sempre você tem que montar a reação. Começo sempre montando a reação. Depois, faremos sempre o balanceamento das equações, lembrando que o balanceamento das equações deverá ser feito da seguinte forma, tá? Eu tenho um macetezinho também aqui que eu acho bem bacana, que é o seguinte, ó, você começa sempre fazendo o balanceamento pelos metais, tá? Então esse M aqui, M de metais, pode copiar no seu caderno aí. Quem são os metais? São todos os elementos lá do lado esquerdo da tabela periódica. E depois dos metais, o que é que eu faço? Vou lá para os ametais, tá? Para os ametais. Os ametais com exceção de 2 átomozinhos. Que átomos são esses? Carbono, porque o carbono ele vai ser balanceado depois dos ametais. Depois do carbono, eu vou fazer o balanceamento do hidrogênio. E por último, o oxigênio, tá? Então, lembrando sempre que eu for fazer o balanceamento de qualquer equação química, só lembrar do macho. O M de metal, o A de ametal, C de carbono, o H de hidrogênio e o O de oxigênio. Próximo passo aqui, gente, depois de fazer o balanceamento, nós vamos interpretar o problema, tá? Entender o que o problema quer. E por último, a gente sempre faz uma regra de 3. Então aqui, ó, é importante sempre ter as relações impostas em cada questão na hora de montar a regra de 3. Que relações são essas? É o seguinte, ó, essa relação se baseia no seguinte. Se a questão te der um número de mol de uma substância, te pedir o número de mol da outra. Se a questão te pedir a massa de uma substância a partir do número de mol de outra, a massa de uma substância a partir da massa de outra. Então, a gente pode ter uma relação entre mol e massa, mol e volume, ou massa e mol. Ou seja, essas relações elas sempre se baseiam a partir das 4 principais, que são o número de mols, depois a massa, o volume e o número de partículas. Lembrando que esse número de partículas vem sempre daquela constantezinha que vocês viram lá no primeiro ano, que é chamada constante de Avogadro, que tem um valor, tá? Que valor é esse? A constante de Avogadro sempre equivale a 6 vezes 10. 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, isso daqui é chamada constante de Avogadro, tá? Para mim resolver esse tipo de questão, geralmente, eu sempre uso uma reação de combustão. Por quê? Porque a partir dessa reação de combustão eu posso resolver qualquer outro tipo de questão. Lembrando que uma reação de combustão é uma reação química exotérmica. Lembra lá do segundo ano, tá? Exotérmica, toda reação onde esse ΔH aqui, ó, ele é negativo. Se esse ΔH é negativo, ele vai ser menor que zero. Toda vez que esse ΔH for menor que zero, essa reação é exotérmica, ou seja, ela libera energia na forma de calor. Esses compostos são formados somente por carbono e hidrogênio, e para que uma combustão ocorra, tá, gente? Ela sempre vai precisar de um comburente. O que é esse comburente? Esse comburente sempre será o gás oxigênio, tá? O2. Então, o que é uma reação de combustão? Você tem um combustível, seja ele qual for, formado por carbono e hidrogênio, tá? Carbono e hidrogênio aqui. Vou ter uma quantidade X, que eu não sei, de carbono, dependendo da reação. Tem uma quantidade Y de hidrogênio. Ele reage com o
oxigênio, formando produtos. Agora, gente, esses produtos aqui, ó, eles são interessantes da seguinte forma. Esses produtos sempre vão formar a mesma coisa, tá? Que coisas são essas? Sempre vai formar... Sempre esses produtos aqui, ó, eles vão formar CO2. Produtos sempre vão formar CO2 mais H2O, ok? Para fazer o balanceamento eu vou ter um número X aqui na frente do CO2 e um número Y aqui na frente da água, tá? Relembrando, reação de combustão consome oxigênio, tá? Que é o componente. Sempre esse ΔH será exotérmico, ou seja, esse ΔH sempre será menor que zero. E toda vez que esse ΔH for menor que zero, eu tenho uma reação chamada de reação exotérmica. Toda reação exotérmica libera energia na forma de calor. Reação de combustão, combustível mais componente formando CO2 e água. Agora o nosso exemplo prático, a gente tem o seguinte, ó. A partir do gás metano, responda, lembrando que a massa do carbono é 12, a massa do oxigênio 16 e a massa do hidrogênio 1. E essa constante de Avogadro que eu já disse para vocês sempre vale 6 vezes 10 elevado a 23 partículas e o volume molar também constante, tá? Esse volume molar sempre constante terá um valor igual a 22,4 litros para cada mol. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Qual a reação do processo? Lembrando que o processo ocorre com metano aqui, tá? Quem é o metano? Prefixo met só tem um carbono. Ligação simples. Carbono faz 4 ligações, então carbono se liga com 4 hidrogênios. Logo, o metano tem um carbono e 4 hidrogênios. Esse G quer dizer que ele está no estado gasoso. Reação de combustão, gente. Reação de combustão consome oxigênio formando CO2 mais H2O. CO2 mais água. Se ele quer o balanceamento, não vamos fazer o balanceamento aqui, gente. Ó. Lembra lá? Primeiro o metal, depois a metal. Bora lá. Metal tem algum? Não. A metal, com exceção do carbono e do oxigênio, não tem. Então vou para o próximo. O próximo é o carbono. Bora lá. Tem um carbono aqui e um carbono aqui. Preciso mexer com os carbonos? Não. A quantidade de átomos aqui dos reagentes, a quantidade de átomos dos reagentes, de acordo com o princípio da conservação das massas, tá? A quantidade de átomos dos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos dos produtos. Então é o seguinte, se eu tenho um carbono nos reagentes, também tem que ter um carbono nos produtos. Depois dos carbonos, vamos agora para os hidrogênios. Beleza. Vamos lá. CH4, opa, 4 carbonos aqui. 4 hidrogênios, desculpa aqui. E aqui só tem 2. Então se aqui tem 4 e aqui tem 2, o número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar 4, é quanto, gente? É 2. Por quê? Esse 2 aqui vezes 2 é igual a 4. Então eu tenho 4 de um lado e 4 do outro. Para terminar, nós temos o oxigênio. Vamos lá, gente. Aqui nos produtos, ó. CO2, esse carbono aqui, ó. Esse oxigênio, desculpa. Com esse 1, não tem nada aqui, é como se fosse 1 aqui na frente, tá? Esse 2 aqui, com esse 1 daqui, então quer dizer que eu tenho 2 oxigênios, 2. E esse 1 daqui, ó, só tem um oxigênio na água, mas eu tenho 2 águas. Então se cada água tem um oxigênio, eu tenho 2 águas, então aqui eu tenho mais 2. Então 2 mais 2 igual a 4. Então se eu tenho 4 oxigênios nos produtos, também tenho que ter 4 oxigênios nos reagentes. Nos reagentes eu só tenho 2 aqui, ó. O número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar 4, quanto que é, gente? Também é 2. Então, os meus coeficientes estequiométricos serão esses aqui, ó, os números que aparecem na frente. Aqui é 1, aqui é 2.
aqui também é 1 e aqui é 2, ok? Vamos continuar aí. Letra B. A partir de 2 mols de metano, quantos mols de gás oxigênio são consumidos? Então aqui, bora lá, gente. Lembrando, toda reação, toda questão que envolve estequiometria tem 4 passos. Qual é o primeiro passo? Montar a reação. Beleza, minha reação está montada aqui, ó. É a mesma de cima. É o mesmo a reação de combustão do metano. O segundo passo é o balanceamento. Gente, o balanceamento eu já fiz, ó. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2. Beleza, então montei a reação, fiz o balanceamento. O terceiro passo é interpretar o problema. O que é interpretar o problema? É você entender o que ele está pedindo. O que ele está pedindo aqui? Ó? Ele está te pedindo, a partir de 2 mols de metano, quantos mols de gás oxigênio? Então tem uma relação entre o metano, que é esse, e o gás oxigênio, que é esse aqui. Ele te deu 2 mols de metano. Aqui, ó, número de mol. Ele está te pedindo o número de mols do oxigênio. Então tem uma relação entre mol e mol. Toda vez que eu tenho uma relação entre mol e mol, eu vou só repetir os coeficientes, que é bem simples. Ó. Aqui eu tenho o seguinte, ó, coeficientes. Aqui, ó, quantos mols de metano ele te deu? 2 mols, tá aqui os 2 mols de metano. E ele quer saber o número de mols do oxigênio. Não sei o número de mols do oxigênio, então eu vou chamar de x. Então, ó, tá vendo esse 1 daqui, ó? Esse 1 ele vem para cá, que é o coeficiente. Tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2 ele vem para cá. Sempre, não esquece disso, nós temos que pegar o coeficiente estequiométrico aqui em cima e colocar aqui embaixo. Multiplicamos em x pela regra de 3. Lembra o quarto passo? Montei a reação, fiz o balanceamento, fiz a interpretação e agora por último a regra de 3. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 vezes x. Ó, esse 1 daqui vezes esse x e esse 2 vezes 2. 1 vezes x aqui do lado, 1 vezes x e 2 vezes 2. 1 vezes x é x e 2 vezes 2 é 4. Então, o número de mols como a questão te pede aqui, o número de mols do oxigênio é igual a 4 mols. Lembrando, relação entre mol e mol.